E aí, pessoal, vocês já viram podridão de raiz nesse estado aqui, avançado? Veja só, pessoal, que dó. Chega a passar o dedo no meio da raiz, totalmente apodrecida, totalmente contaminada. Olha essa outra raiz que eu tirei. Tava dentro da terra, verde ainda, só que ó, já tinha se desmembrado da planta por causa da podridão. Veja só as formiguinhas lá dentro andando, pessoal. Olha o tanto de formiga. É um ninho de formiga. Olha ali, ó. Olha os ovos da formiga. Meu Deus do céu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui utilizando máscara também para registrar esse ano de 2020, que é um ano que dificilmente nós vamos esquecer, mas porque também hoje eu vou fazer a recuperação de duas rosas do deserto, aquelas duas plantas do meu amigo que estão bastante detonadas. Uma inclusive eu já mostrei em um vídeo anterior, é aquela planta que está com podridão em uma das raízes, e também está com vários galhos apodrecidos. Você percebe que a planta está com as folhas amareladas, já está sendo atacada pelas pragas e mesmo assim ela continua florescendo. Já essa outra aqui, pessoal, é uma planta que está com sérios problemas de podridão de raiz. Veja só a cratera que já virou nessa raiz principal. Além disso, uma das raízes aqui já chegou até a se soltar, a desprender da planta por causa da podridão. Então essa daqui vai precisar de grande intervenção na parte radicular. E mesmo assim, ela continua florindo também. Então essas duas plantas a gente precisa intervir para poder salvar. Muito provavelmente aí no seu cultivo você já sofreu de podridão, plantas adoecidas, que você fica preocupado e pensa que vai perder. Afinal de contas, tem como a gente salvar a rosa do deserto? Mas também a gente precisa descobrir quais são as causas para não repetir o erro novamente. Então, o vídeo de hoje nós vamos fazer os procedimentos para salvar rosas do deserto adoecidas. Bem, pessoal, então, primeiro de tudo, se aí no seu cultivo você encontrar uma rosa do deserto como essa, adoecida, você precisa tirar ela e separar, deixar apartada das demais até o dia que você for fazer todos os procedimentos nela. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma base militar para proliferação de pragas. Como ela já está com bastante pontos de podridão, raiz apodrecida, galhos apodrecidos, está sendo atacada por pragas, então ela já está com a imunidade muito baixa. É uma planta frágil. Então todas as pragas que tiver aí no seu cultivo, pulgões, ácaros, cochonilhas, tripes, fungos, todos vão acabar atacando essa planta e vão se reproduzir nela. Se você deixar ela no meio das demais, o que vai acontecer? As doenças vão se espalhar. Então é muito importante você deixar ela já separadinha. Mas não adianta você tratar a rosa do deserto e você não descobrir a causa, por que ela chegou nesse estado. Geralmente é algum problema relacionado a algum fator ambiental, algum cuidado. Esta aqui são duas que estão com esse problema, que são do meu amigo, só que as duas fui eu, ano passado, que fiz o replantio para ele, fiz o levantamento e tudo mais. Então, se você olhar aqui, essas plantas não estão com raízes e caudex afundadas no substrato, o substrato é bom, o vaso é bom, está com pedrisco, está tudo certinho, adubação, tudo certinho. Então por que ela ficou nesse estado, sendo atacada por podridão nos galhos e nas raízes? Porque lá no quintal dele, ele costuma deixar as rosas do deserto em um local muito sombreado. Pega sol durante uma parte do dia. A outra parte do dia, por causa das árvores, por causa da sombra da casa, acaba não tendo sol. E aí no período chuvoso, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar a podridão. Então, rosa do deserto, vocês têm que entender que ela precisa ficar no local mais iluminado e ventilado que tiver aí na sua casa. Rosa do deserto na sombra, na meia sombra, em um local que pega sol só durante uma parte do dia, não desenvolve da maneira correta.
ela está florescendo, mas ela já está bastante detonada, ela está definhando. Se você não intervir aqui, a planta ela vai acabar apodrecendo por completo. Então sempre você tem que ter esse cuidado de deixá-la no sol. Outra questão, pessoal, nesse caso aqui, é um caso de urgência, você precisa salvar a planta. Você vai esperar as fases da lua, chegar à fase da lua certa para você replantar ou para você podar? Ou pior, se você está no sul e sudeste, você está no inverno, você vai esperar 2, 3 meses o inverno passar para poder intervir, fazer todos os procedimentos e restabelecer essa planta? Claro que não, porque se você esperar lua, esperar inverno passar, quando chegar a data, ela já vai estar provavelmente quase 100% perdida. Então, neste caso aqui, você não aguarda nada. Você precisa intervir, porque de qualquer jeito, se você não fizer nada, você pode estar danificando ainda mais a planta. Ela precisa de ajuda. Então, nesses casos aqui, a gente tem que intervir já. Então, eu vou fazer os procedimentos. Vamos ter que remover essa raiz grande que está apodrecida e fazer uma bela poda nesses galhos, porque tem bastante pontos de doença, de podridão. E aí a gente vai tentar fazer aí o replantio. Vamos ver se esse substrato aqui está bom, se não tem nenhuma cochonilha aqui dentro. E aí vocês vão acompanhar. Vou arrumar aqui a minha bagunça aqui na minha sala para a gente fazer o procedimento para evitar o barulho das construções lá fora. Beleza? Então já já eu volto. Bem, pessoal, então já vou começar pela mais chocante, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo só? Aqui, ó. O dedo entrando. Tudo podre. Essa raiz aqui, que já está apodrecida, não sei se ela sai agora. Chegou a soltar do restante da planta. Vou puxar aqui para ver se consigo tirar. Olha só. Veja que ela ainda tá saudável, só que simplesmente desgrudou da planta. Aqui, nesses casos de raízes grandes, eu prefiro fazer um corte já na diagonal aqui, um corte único, para deixar aquela cicatriz perfeita, lisinha, retinha, tá, pessoal? Não adianta você ficar descascando. Essa parte necrosada não vai mais crescer. O tecido vegetal é diferente do tecido animal. Necrosou, morreu, acabou. Infelizmente não tem o que fazer. A podridão de raiz, lembrando que geralmente acontece por ação de bactérias. As bactérias começam a consumir o tecido, elas vão matar a célula, por isso que dá aquele cheiro de fedor de podridão. Pois é, a bactéria vai lá, mata as células para poder se alimentar, porque se ela deixa a célula viva, a planta vai lá e se defende e acaba combatendo a infecção. Então vai acabar apodrecendo. Claro que nesse estado aqui já tem ataque de outros agentes, como fungos também, porque isso aqui é uma baita de uma abertura para entrada de doenças. Então faz o cortezinho aqui bonitinho, já estou com o meu estilete aqui higienizado e o tratamento eu gosto de fazer com cola instantânea nesses casos, porque em 20 minutos está seco e você já consegue replantar a planta, então ela sofre menos. Aqui, pessoal, muito importante, ó. Tá vendo ali que tem um ponto ainda que tá com uma corzinha feia? Pois é, ali tem contaminação também. Então eu vou ter que cortar mais, eu não posso parar. É isso que acontece se você não age, pessoal. A infecção vai se alastrando, a podridão vai consumindo a planta. Então não tem jeito, não adianta você ficar descascando. O negócio é vir aqui e fazer um corte limpo que você consiga ver. Aparentemente aqui eu cheguei numa parte boa, não estou vendo nenhum ponto de infecção. Bem, pessoal, então se você tiver podridão na sua rosa deserto, é muito importante você não ficar com dó.
você precisa remover toda a parte apodrecida até chegar nos tecidos saudáveis. Não adianta ficar descascando, pessoal, porque senão a podridão vai continuar. E também, se você for fazer o tratamento com a cola instantânea, você precisa ter o cuidado de passar a cola em todo o ferimento, porque se você deixar uma partezinha sem a proteção da cola, aquilo ali vai ser uma porta de entrada para outras infecções e a sua planta vai continuar doente. Se você tiver dificuldade, tira a planta do substrato, faça depois. Eu aqui já fiz para ir dando uma adiantada, e aí assim a gente pode trabalhar com a outra planta. Bem, pessoal, nessa outra planta o problema maior está na parte aérea, aparentemente, né? Porque ainda não vi a parte das raízes. Aqui ela está com problema de podridão nos galhos, então vou ter que fazer uma poda bem invasiva, bem radical aqui, cortar mesmo. Se você não tem muita experiência, você pode deixar para fazer a poda no final. Então você tira a planta, vê se o substrato está bom, vê se tem alguma raiz apodrecida, replanta e só então no final você faz a poda. Até porque esses galhos não estão tão grandes, tão pesados assim. Eu, para adiantar aqui, já vou fazer o procedimento. Então, planta nova, não esqueça de higienizar bem o seu estilete com o álcool 70% para não ter perigo de contaminar. Vou fazer os cortes mais na diagonal possível, na vertical, e vou tratar os ferimentos com a canela em pó. Eu prefiro usar canela em pó na parte aérea e a cola instantânea na parte das raízes, aquelas raízes grandes, porque a recuperação é mais rápida e você logo já consegue no mesmo dia replantar. Veja só, pessoal, quantos galhos adoecidos. O que você faz com eles? Utiliza para enraizar estaca? Não. Esses galhos você elimina, você vai jogar pro lixo, longe da sua casa. Bem, pessoal, então aqui já secou o nosso ferimento. Agora eu vou tirar a planta do vaso para ver como é que está o substrato. Em condições normais, o ideal é você molhar 1 hora antes para não desfazer todo o torrão. Só que como eu estou com problema nas raízes, eu não estou muito interessado em manter o torrão inteiro, porque eu quero ver como é que está a parte radicular da planta. Mas antes eu queria chamar a atenção para vocês verem, veja só como as folhas dela estão verdes, numa tonalidade inclusive bem bonita. Então para vocês verem que mesmo com podridão de raiz, a rosa deserto mantém as folhas verdes, muitas vezes floresce, e você não percebe. O problema está dentro do substrato. Se o caldo e se as raízes estiverem enterrados, pior ainda. Você só vai perceber no final, porque a planta ela é resistente e aí quando ela começar a definhar, ficar com as folhas amareladas, que você vai perceber e se dar conta que ela está com podridão. Então é uma doença silenciosa que ataca e muito as rosas deserto. O que você tem que fazer quando você replanta? Olhar se tem pontos de cochonilha de raiz. Se tiver, tem que tirar todo o substrato, fazer o tratamento com água sanitária, para só então você poder replantar a planta. Encontrou esses pontinhos farinhados, brancos, muito provavelmente é cochonilha. Até por ela estar numa situação mais frágil, delicada, ela acaba sendo atacada por vários tipos de praga. Então, na dúvida aqui, eu vou tirar todo o substrato e vou colocá-la de molho na solução com a água sanitária. E quando você for tirar o substrato, pessoal, tem que fazer esse processo com delicadeza para não quebrar nenhuma raiz, tá? Não pode machucar a planta. Tá vendo esses pontinhos branquiçados aqui, ó? É tudo cochonilha de raiz, ó. Ó. Mesmíssima coisa eu vou fazer com a outra rosa do deserto. Examinando aqui, pessoal, tem essa raiz
que tinha um ponto de podridão, mas acabou cicatrizando. Tá vendo ali a casquinha branca? Mas aqui tem outra raiz que estava escondida dentro do substrato, que, olha lá, a podridão pegou também bastante. Olha lá, ó. Não sei se está conseguindo ver, e lá dentro tem até formiga. Tem um ninho de formiga ali dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver as formigas correndo ali. Então não vai ter jeito. Essa aqui eu vou ter que cortar porque essa raiz aqui está bem danificada. Então eu vou lavar a planta, vou deixar ela junto com a outra de molho na solução com água sanitária. Vou lavá-la certinho e aí depois vou cortar aquela raiz fora e tratar com a cola instantânea. 15 minutinhos de molho aqui na nossa solução de água sanitária já é o suficiente. São 240 ml de água sanitária para cada 10 litros d'água. Deixa elas de molho por 15 minutos, vai matar não só a cochonilha, como vai fazer toda a parte de higienização, matar todo tipo de praga que esteja atacando as raízes. Bem, pessoal, continuando então, já lavei as minhas rosas do deserto. Essa daqui, da raiz que foi removida. O que eu vou fazer com ela agora? Vou fazer uma limpeza de raízes, por quê? O que acontece? Ela está com as raízes meio amolecidas. Eu acredito que seja uma desidratação, uma fraqueza normal da planta, pelo estresse que ela passou. Mas já procurei aqui, tá tudo certinho, não tem nenhuma outra raiz apodrecida, aparentemente está tudo ok. Então eu vou fazer um belo de um levantamento nas raízes dessa rosa deserto, mais ou menos nessa altura, vou deixar fora do substrato até para facilitar o acompanhamento da recuperação dessas raízes. Então essas raízes mais superficiais eu vou remover, não adianta você deixar, porque elas vão acabar queimando e vão acabar necrosando e morrendo também. Então eu vou fazer uma bela limpeza de raízes e os ferimentos eu vou tratar com a canela em pó, porque isso aqui vai ficar fora do substrato. E agora, tchan tchararam, já higienizei o meu estilete com álcool, porque agora é a vez dela. Aquela rosa do deserto que está com uma raiz lá no meio apodrecida e servindo de casa para formigas. Não bastasse ela sofrer com a podridão, ter o problema de doença nos galhos, raízes apodrecidas, ela ainda está servindo de casa para formigas. Veja só, pessoal, eu deixei de molho na água sanitária, lavei a planta, a quantidade de formigas que ainda continuam saindo dela e andando. Então aqui eu vou ter que remover essa raiz aqui do meio. É uma região de difícil acesso para a gente cortar. Se você não tem muita segurança manuseando a ferramenta, deixa para fazer no horário do dia que estiver mais claro, de preferência de meio-dia, que a luminosidade vai estar mais favorável. Então, se você usa óculos, coloca o seu óculos. Se você estiver um pouco nervoso, descansa primeiro, toma um chazinho para você não correr o risco de errar e acabar danificando outras raízes, tá, pessoal? O que será que vai sair daqui, hein? Vixe, vixe. Veja só as formiguinhas lá dentro andando, pessoal. Olha o tanto de formiga. É um ninho de formiga, olha ali, ó. Olha ali o ninho de formiga. Olha os ovos da formiga. Meu Deus do céu. Vou jogar isso aqui fora, só um minuto. Pronto, pessoal, confesso para vocês que eu nunca vivi nada parecido com isso. Nunca pensei que encontrar um ninho de formiga dentro de uma rosa do deserto. Mas a situação aqui não tá legal. Veja só, ó. Tá vendo? Tudo apodrecido, gente, não vai ter jeito. A planta vai ficar capenga, nós vamos ter que tirar essa raiz aqui também. Então, nesses casos de podridão, não adianta você ficar arrancando casquinha, pedacinho. O negócio é cortar, é resolver. Quanto mais dó você tiver, mais vai prolongar o problema.
Olha aí, pessoal, todo o ferimento está selado. Agora eu vou esperar a cola secar. Se você fizesse esse trabalho aí na sua casa com a canela em pó, você teria que deixar pelo menos de 4 a 5 dias na sombra, dependendo do tamanho do ferimento, para dar tempo de cicatrizar um corte desses. Um corte desses eu deixaria pelo menos uma semana. Lembrando, pessoal, que se você não gostar deste efeito estético na planta, depois você pode fazer a correção a hora que ela tiver pego no novo substrato, você vem aqui e corta, ou senão no próximo replantio. Tá? O que não é interessante é você ficar picando a planta todo mês, porque é um procedimento invasivo. Também pode surgir a dúvida nos casos em que todas as raízes estiverem com podridão e você tiver que fazer uma poda radical, radicular, cortar todas as raízes. Como que você faria para estar enraizando o que sobrar aqui dessa região do caudex? A melhor forma seria você enraizar na areia. Lembrem que aqui no canal eu tenho o vídeo daquela rosa deserto com o caudex 100% apodrecido e eu fiz o enraizamento do que sobrou na areia e deu super certo, eu não perdi a planta. Então aqui no canal tem ótimos vídeos sobre replantio, sobre podridão, tá? Mas nesse caso, como nós temos ainda a presença de raízes, você replanta no próprio substrato normal, não tem necessidade de você plantar isso aqui na areia. Bem, e aqui eu vou usar então o mesmo vaso, já lavei ele, tá limpinho. Vou fazer uma camada de drenagem com pedra brita. Veja que é só para fazer a camada mesmo do fundo, não precisa colocar muito, tá, pessoal? O substrato já está pronto, eu uso substrato da marca Terra Viva, próprio para rosa deserto. O substrato, para ficar melhor de manusear na hora do replantio, é bom você dar uma umedecida de leve nele, tá? Aqui você vai deixar mais ou menos em torno de 2 a 3 dedos da borda do vaso. Lembrando que também tem superfosfato simples que eu misturei aqui nesse substrato. Mais ou menos a altura que ela vai ficar. Aqui, pessoal, você percebe que é uma planta de uma estatura alta até. Então, até para ficar mais fácil de você manter a planta de pé no substrato, é interessante você fazer a poda. Então, eu vou fazer uma poda nela. Claro que ela perdeu uma raiz importante, só que era uma raiz que já era cadáver já, porque já estava apodrecida, não tinha mais função. Mas nesse caso, até para ter uma melhor resposta da planta, você faz a poda e muito provavelmente essas raízes que estão amolecidas vão acabar voltando a ficar rígidas. E agora eu vou finalizar o replantio das duas e a gente vai lá para fora porque os cuidados continuam. Bem, pessoal, então as nossas rosas deserto já estão replantadas em substrato novo. Elas vão permanecer nesse local sombreado por pelo menos 5 dias. Aqui pega sol somente no comecinho da manhã, a partir das 10 horas não pega mais sol. Você vai fazer a rega todos os dias, vai manter o substrato umedecido e no caso dessas plantas que estão com caudex ou raízes desidratadas, amolecidos, é interessante você fazer uso da vitamina B1. Ela vai atuar como estimulante no enraizamento, ajuda a hidratar, é utilizada há várias décadas no mundo todo. Também, no caso das plantas que você fez remoção de raízes e tratamento com a canela, é interessante você não regar o ramo nem o caudex por pelo menos uns 3 dias, para dar tempo de cicatrizar. Molhe apenas o substrato em volta da planta. Depois de 5 dias, se você perceber que a planta está respondendo bem, está fixando, então você pode fazer a reintrodução ao sol. Como que funciona? Você procura deixar ela debaixo de uma árvore, aqui no caso eu deixo debaixo do pé de coqueiro, por pelo menos uma semana. No horário do meio-dia, dá uma sombrinha de uns 40, 50 minutos, ou seja, dá um intervalo, um suspiro para a planta não estranhar e depois de uma semana elas já estão aptas a voltar ao sol pleno. E para finalizar, eu não poderia deixar de mostrar para vocês a prova viva de que podridão em rosa deserto tem solução. É ela, a minha rosa do deserto do vídeo do caudex 100% apodrecido. Pessoal, essa planta eu perdi a batata inteira para podridão. Me sobrou só aquele chapeuzinho, a parte de cima do caudex onde saem os galhos. Coloquei para enraizar na areia, levaram 2 meses para ela começar a soltar raízes.
E veja só, após 2 anos aflorada, o tamanho que essa planta tá espetacular. Ficou uma planta esteticamente diferente das demais, com esse monte de raízes laterais. Eu sempre falo que essa aqui é a minha rosa deserto alienígena. Lembra até um polvo para a gente poder trabalhar essas raízes em cima do substrato. Então, podridão tem solução. E agora eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários como tem sido a sua experiência. Se você já obteve êxito, conseguiu salvar alguma rosa do deserto apodrecida, se você também perdeu plantas e também as suas dúvidas, contribua. É muito importante compartilhar com os demais amigos que também são apaixonados por rosas do deserto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e também me siga lá no Instagram, cristiano.rosadodeserto. Por hoje é só, pessoal. Como eu sempre digo, até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!